Olá YouTube, sou Anónimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês podem estar a ver pelo título, pela thumbnail, hoje trago-vos um vídeo bastante diferente. Eu nunca fiz um vídeo sobre futebol, acho eu. Sei que provavelmente já tive vontade de fazer, mas como não é o meu nicho. Mas de qualquer das formas, eu gosto muito de futebol. Se vocês gostarem também, veem o vídeo. Se não gostarem, também tudo bem. Mas estamos aqui então para a Predict do Euro 2020. Este Euro 2020, como sabem, por causa do Covid vai ser jogado agora, em 2021. Vai ser distribuído por 11 países, se não me engano. E nós vamos tentar aqui desvendar o vencedor aqui do Euro 2020. Obviamente, queremos que ganhe Portugal. Como é óbvio, todos os portugueses querem. Mas vamos então ver a minha opinião daquilo que vai ser este Euro 2020. Então, primeiro de tudo, tem estes grupos todos, vai do grupo A ao grupo F, ok? O grupo F é o de Portugal, mas já vamos chegar lá, vamos por grupos. Se vocês também quiserem fazer, basta escrever no Google Euro 2020 Tournament Predictor, algo assim do género, que isto vem diretamente para aqui e vocês fazem o vosso Euro, fazem o vosso campeonato, fazem aquilo que vocês quiserem. Aqui vai ser apenas a opinião, ok? Então, primeiramente no grupo A temos Suíça, Turquia, País de Gales e Itália. Para mim, o primeiro lugar é mesmo da Itália, ok? A Itália, destas 4 equipas, é para mim a equipa mais forte, é a que joga melhor, é mais consistente, é mais concisa também. E acho que vai ser... Não digo que seja facilmente, porque a Turquia e a Suíça, estes últimos 2-3 anos, têm vindo a jogar e o crescimento delas, como equipa, não só como jogadores individuais, mas como equipa tem vindo a melhorar. Principalmente a Turquia, mas isto é na minha opinião, obviamente. Ainda assim, acho que não vai ser um primeiro lugar fácil, mas que conseguem um primeiro lugar. Em segundo lugar, fico um bocado indeciso. A minha vontade é de pôr Suíça, mas ao mesmo tempo acho que a Turquia, na minha opinião, é uma equipa talvez com mais química, que joga um pouco melhor em equipa, mas por outro lado, a Suíça também tem jogadores que podem desbloquear o jogo a qualquer altura. Então eu fico um bocado indeciso, mas eu vou pôr Suíça em segundo e a Turquia em terceiro e País de Gales em último. Não que o País de Gales seja uma seleção fraca, mas sim, obviamente tem jogadores que possam fazer a diferença, mas num conjunto assim total acho que vai ser este grupo A vai fechar assim. Depois grupo B, logo à partida temos Rússia, Bélgica, Dinamarca e Finlândia. Para mim, isto é certo que eu vou... É certo duas equipas, que é Bélgica em primeiro e Finlândia em último. Depois, na minha opinião, a Dinamarca fica em segundo, a Rússia em terceiro. Isto porquê? A Dinamarca, tal como a Suíça e a Turquia, nestes últimos 2-3 anos tem vindo a crescer. Tem jogadores também que lá está, que fazem a diferença, podem desequilibrar facilmente um jogo de um momento para o outro. A Rússia já é um futebol assim mais forte, já é uma seleção com um futebol mais forte, e por isso é que eu também fico sempre na dúvida, assim como a Ucrânia, por exemplo, fico na dúvida, porque também, lá está, é como a Suíça e a Turquia. Acho que, dependendo se calhar do jogo que fizerem uma contra a outra, por exemplo, eu acho que a Dinamarca ganha à Finlândia, acho que a Rússia ganha à Finlândia e acho que a Bélgica ganha a ambas, à Dinamarca e à Rússia. Ou seja, acho que o jogo entre as duas seleções, entre a Dinamarca e a Rússia, é que vai ditar quem fica em segundo ou em terceiro. E para mim vai ficar a Dinamarca em segundo, então pus assim o grupo B. No grupo C temos Áustria, Macedónia ou Macedónia do Norte, como vocês quiserem chamar, Ucrânia e Países Baixos, que este ano é Países Baixos, mas pronto, é Holanda. Para mim, claramente também Holanda em primeiro, apesar de... Eu não sei se de facto... Por exemplo, nós tivemos, como vocês sabem agora, a Liga das Nações, que a França ganhou Portugal por 1-0. Acho que o primeiro jogo tínhamos empatado e o último jogo perdemos por 1-0. Mas eu não sei se de facto... A Liga das Nações foi jogada pelas seleções para ganhar. O que é que eu quero dizer com isto? Se calhar, para a maioria dos países, não era uma taça ou não era uma competição tão importante. Obviamente, e não é tão importante como o Euro e como o Mundial. Mas, por exemplo, nós sabíamos e vimos todos que a nossa seleção, Portugal, quis ganhar a Liga das Nações. Já outras seleções eu não posso dizer o mesmo, porque, por exemplo, a Holanda, a Inglaterra são equipas muito fortes, tanto individualmente como também coletivamente, ainda para mais a Inglaterra, que para mim é a par da França e também de Portugal, mas estou a falar mais coletivamente. A Inglaterra é provavelmente, a seguir à França, das melhores seleções que existe, coletivamente e individualmente. Acho que esse é o top 3. Se olharmos os jogadores individualmente, Portugal, França e Inglaterra têm os melhores jogadores a jogar nas melhores ligas, e eu sinto
que, por exemplo, na Inglaterra, pelo menos quando foi a Liga das Nações, ou jogos amigáveis, não digo jogos amigáveis, mas jogos que até contavam, sentia que não havia grande esforço por parte da Inglaterra, ou não sei se não havia esforço ou se eles jogam mesmo assim coletivamente, porque lá está, individualmente podem ser muito bons, mas coletivamente não funcionar. E então, por isso é que eu não sei, não tenho a certeza se de facto eles jogavam assim por não ser algo ou uma competição tão forte que eles queiram lutar por ela. Mas, partindo do princípio que é isso, e que de facto todos querem, obviamente todas as seleções vêm para ganhar o Euro, mas as seleções assim mais fortes e que têm de facto um potencial maior para chegar à final, daí eu colocar aqui a Holanda em primeiro lugar. Depois temos, para mim, o grupo C é igual ao grupo B no sentido em que eu não sei se é de colocar a Áustria em segundo ou em terceiro e a Ucrânia também. A Áustria, nestes últimos 2-3 anos, como eu tinha dito há pouco, é também, como a Dinamarca, como a Suíça, como a Turquia, tem vindo a crescer coletivamente e eu não faço a mínima ideia se ficou em segundo ou em terceiro, porque tal como eu disse há pouco no exemplo do grupo B com a Rússia, a Ucrânia também é uma equipa que joga muito um futebol mais agressivo, um futebol mais frio, digamos assim, e acaba por fazer diferença nos jogos. Por isso, acho que é muito também daquilo que é o grupo B. Em segundo e em terceiro vai ser discutido entre Áustria e Ucrânia, e em último vai ficar a Macedónia do Norte. Ainda assim, eu vou colocar a Ucrânia em segundo e a Áustria em terceiro e a Macedónia em último. E lá está, acho que vai ser igualmente no grupo B que estes dois lugares, a Ucrânia e a Áustria, vão ser disputados no jogo em que tiverem um com o outro para ver quem fica em segundo e em terceiro. No grupo D, lá está, eu vou dizer aquilo que disse há pouco. Eu acho que a Inglaterra de facto é das que tem as melhores seleções em termos individuais. Já no coletivo, não sei se de facto lá está. É por não lutarem, se calhar assim por uma competição que querem, mas parece que não coletivamente não faz jus àquilo que é individualmente. Assim como eu acho também da seleção portuguesa, por exemplo, temos dos melhores jogadores do mundo, mas depois coletivamente não vemos assim uma seleção tão forte, apesar de conseguirmos e achar que temos capacidade de chegar longe e até mesmo de ganhar. No entanto, não faz jus coletivamente ao individual. É a minha opinião sobre a Inglaterra e sobre a nossa seleção também. Mas aqui, de qualquer das formas, em primeiro lugar a Inglaterra, em segundo a Croácia, depois a Escócia e a República Checa. Esta é a minha opinião do grupo D. Se calhar aqui Escócia e Croácia também vai ser um pouco como os grupos anteriores. Ainda assim eu acho que a Croácia joga um pouco melhor que a Escócia e por isso vai conseguir facilmente o segundo lugar. No grupo E temos Polónia, Espanha, Suécia e Eslováquia. Para mim, apesar de a Espanha não ter convocado todos aqueles jogadores que são normais e ter colocado alguns de fora, a Espanha também está com jogadores muito bons, jogadores que são jovens promessas, que se querem mostrar também, obviamente, no Euro e que também jogam muito bem. Coletivamente, ainda não houve assim realmente grande prova que isso possa vir a acontecer. Eu estou a gravar o vídeo dia 4/6, ou seja, hoje vai haver aquele amigável de Espanha-Portugal. Se calhar, não sei se vamos ver jogadores já que vão jogar para o Euro, mas sendo que isto é uma preparação, acredito que sim. Houve vários jogadores de Espanha que não foram convocados, que normalmente são, como por exemplo o Sérgio Ramos, que obviamente é aquele central que dá aquela segurança sempre, todos os jogos, dá motivação aos colegas também, como é óbvio. Este ano já não se vai passar isso, o Sérgio Ramos vai estar fora, assim como muitos outros jogadores, e vêm novos. Ainda assim, com este grupo eu acho que a Espanha é capaz de passar, não é assim até um grupo acessível para a Espanha, digo eu. Por isso, em primeiro lugar, eu coloco aqui a Espanha. Em segundo lugar, eu coloco a Polónia. Isto porquê? Porque, obviamente, tem jogadores como o Lewandowski, por exemplo, que fazem muita diferença e que são capazes de bloquear jogos, que são necessários, até porque lá está, a Suécia, que para mim fica em terceiro, iria contar com Ibrahimovic, que já não é o caso. Lá está, e são dois pontas de lança que a qualquer altura podem marcar um gol e desfazer assim um empate de 0-0. E em último, a Eslováquia. Para mim é assim que fica o grupo E. E vamos para o grupo F, que é o nosso grupo, o grupo Portugal, e é o grupo da morte, porque tem 3 das seleções que possivelmente podem chegar a uma final. Para mim, obviamente, chegar a uma final, quem é que pode? A Inglaterra. A Espanha este ano eu vou tirar. Espero que a Espanha não me cale a boca, mas a Espanha este ano eu vou retirar das possibilidades de chegar a uma final. Mas Inglaterra, Portugal, França, a Alemanha também não vou colocar, porque a Alemanha já não é, pelo menos este ano, já não é aquela Alemanha que nós conhecíamos há uns anos. Isto é, obviamente, a minha opinião, vocês podem deixar a vossa nos comentários, mas Inglaterra, Portugal, França e Bélgica, para mim são aquelas seleções que possivelmente chegam ou
tem maior possibilidade de chegar à final. Isto é a minha opinião, ok? No grupo F, apesar de eu ser português, eu tenho plena consciência de que a França é uma melhor seleção que Portugal coletivamente. Lá está. O que é que pode acontecer? Como nós vimos nos jogos das na Liga das Nações, Portugal e França foram duas equipas que se equipararam muito. É um jogo muito tático, é um jogo que fica 0-0 muito tempo e pode cair para qualquer um dos lados. Mas lá está. Tanto Portugal, tanto França, não sei. Se calhar ali mais França, por exemplo, eu acho que não estava a lutar tanto pela Liga das Nações e mesmo assim acabou por ganhar a Portugal, mas mesmo assim foi um jogo que podia cair para qualquer lado. Caiu para a França, como podia ter caído para Portugal. Mas eu acho que França, coletivamente, é uma equipa que já faz jus aos jogadores que tem. Percebem? Já Portugal, por exemplo, Portugal tem estrelas, tem Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, João Félix, Diogo Jota, Bernardo Silva, que por acaso hoje contra a Espanha não vai jogar no jogo amigável, mas obviamente vai jogar no Euro. São jogadores que só estes 4 jogadores já fazem uma grande diferença. E individualmente são brilhantes e são dos melhores do mundo nas posições em que jogam. Mas depois coletivamente acho que a coisa não funciona tão bem ou não tem tanta qualidade como eles têm individualmente. Já a França, acho que é exatamente ao contrário. Ainda para mais este ano a França vai ter também o Benzema, que é um ponta de lança incrível, faz muitos golos. E vai ter a ajuda de Mbappé. Acho que é uma coisa ridícula. É uma seleção ridícula. Tem muita qualidade a nível individual. E depois também a tem a nível coletivo. E eu acho que isso falta a Portugal. Mas lá está, num jogo em que esteja 0-0, que é um jogo muito tático, eu acho que pode cair para ambos os lados, ainda assim, coletivamente. Acho que a França consegue o primeiro lugar. Depois, Portugal, Alemanha e Hungria. Este é o que eu acho que vai acontecer. E depois, obviamente, no final do europeu, nós voltamos cá para ver o que é que ficou e se eu acertei em alguma coisa. Depois, aqui está a dizer que 4 dos melhores terceiros lugares vão passar então para a próxima fase também. Aqui eu vou escolher a Alemanha, a Escócia, a Áustria e a Turquia. Para mim vão ser os melhores terceiros lugares, tendo em conta os grupos, ok? Depois vamos então para as próximas fases. Deixem ver como é que isto... Ok, é aqui. Vamos para as próximas fases. Depois vai ser então os oitavos de final, que são 16 equipas, obviamente. E aqui eu acho claramente que vai ser a Bélgica a passar. A Alemanha, como eu disse, não é aquela Alemanha que nós estávamos habituados a ver. E a Bélgica também tem jogadores individuais muito bons e também fazem um bom coletivo, na minha opinião. Por isso, passam, não digo facilmente, mas acho que passam pela Alemanha. Aqui Itália e Ucrânia, vou ter que também colocar Itália. E pelos motivos óbvios, para mim a Itália é uma melhor seleção do que a Ucrânia. Aqui não tenho o que dizer. Aqui é tal como a Itália e a Ucrânia, eu acho que a França tem muito mais power que a Turquia, mas lá está. Obviamente é futebol, são 11 para 11, são 90 minutos, tudo pode acontecer, como é óbvio, mas eu acho que aqui é a França que passa. Aqui acho que é realmente a Croácia que ganha a Polónia. A Croácia tem uma melhor equipa a nível coletivo mesmo do que a Polónia. A Polónia obviamente tem 2 ou 3 jogadores que são conhecidos, que jogam em ligas grandes, que fazem muita diferença, claro, obviamente. Mas depois a nível coletivo e o que ganha a equipa e não o jogador, acho que a Croácia passa com a Polónia. Depois aqui, Espanha-Áustria. Ainda assim, com a Espanha este ano como está, acho ainda assim que passa a Espanha, aqui contra a Áustria. E agora chegamos aqui a nós, Inglaterra-Portugal. Como eu estava a dizer e com tudo o que eu usei até agora, com todos os meus argumentos, eu colocaria aqui, entre aspas, facilmente Portugal a ganhar a Inglaterra. E vocês se calhar podem estar a achar ridículo, porque a Inglaterra até é uma seleção forte. Mas é o que eu estava a dizer. Lembrem-se dos jogos que houve na altura da Liga das Nações. A Inglaterra teve dificuldades tremendas para ganhar equipas que supostamente eram equipas mais acessíveis à Inglaterra, mais fáceis, podemos dizer assim. E a Inglaterra viu-se muito à rasca e houve até mesmo jogos que perdeu e empatou com equipas que eram fáceis de passar. Quando eu digo fáceis, obviamente, é equipas mais acessíveis, tendo em conta o plantel que ambas as seleções têm, e a Inglaterra não conseguiu fazer jus. Então, seguindo essa linha de raciocínio e seguindo esse argumento, eu vou colocar que Portugal consegue passar a Inglaterra e passa então para aqui os quartos finais com a Espanha. Depois, entre Holanda e Escócia, são duas seleções fortes, ainda assim Holanda claramente é superior. E aqui Suíça-Dinamarca, eu colocaria se calhar a Dinamarca a passar. Acho que também pode cair para qualquer um dos lados, se calhar até mesmo para a Suíça, não? Eu vou colocar Suíça.
Não, Dinamarca. Vamos com a Dinamarca na mesma. Foi o meu primeiro palpite e eu acho que é isso que vai dar. Mas pode cair para ambos os lados. Realmente, neste jogo, Suíça e Dinamarca acho que pode cair para qualquer lado. Mas vamos ver se de facto é a Dinamarca que passa ou não. E vamos então para os quartos de final. Aqui já começa a apertar um pouco, já são equipas fortes. Equipas com objetivos traçados, como é óbvio, todos têm, mas sabemos que há plantéis mais fortes que outros e plantéis com mais qualidade e neste caso eu acho que é a Bélgica que passa. A Bélgica está muito forte, a Itália também, ainda assim a Bélgica acho que tem o maior controle sobre o jogo do que a Itália, até porque tem maneiras de jogar diferentes. A Bélgica, na minha opinião, obviamente, e isto é a minha opinião, pessoal, a Bélgica tem uma das melhores frentes de ataque a par da França, por isso, e obviamente também, claro que faz diferença, acho que a Bélgica passa à Itália. Aqui França-Croácia. França vai continuar a ser para mim aquela equipa predileta. Predileta no sentido em que o coletivo é tão forte quanto o individual, acho eu, e acaba por fazer muita diferença nos jogos, mas lá está. São jogos que, como são fases a eliminar, pode cair para qualquer lado, mas obviamente a França tem mais poderio em todos os setores, na minha opinião, setor defensivo, no meio campo, no ataque, tem melhor a equipa overall, mesmo no geral, do que a Croácia, por isso aqui eu vou colocar França. Entre Espanha e Portugal eu vou colocar Portugal, isto porquê? Porque lá está, a Espanha para mim nem sequer era uma candidata a uma possível final, isto é a minha opinião, ok? Porque lá está, jogadores novos, obviamente são bons, não vou dizer que não, mas não estão habituados ainda a jogar coletivamente, assim como Portugal também não, mas em Portugal temos muitos jogadores que já jogam há muitos anos e não é o caso da Espanha, por isso eu acho que Portugal consegue ganhar a Espanha. Aliás, vamos ver hoje, dia 4/6, mais uma vez digo, eu estou a gravar isto dia 4/6, e hoje, agora são 3 da tarde, e às 6h30 vai dar Portugal-Espanha. Obviamente é um jogo amigável, não é um Euro, mas vai dar para ver um pouco das duas equipas e também daquilo que se espera ver, aquilo que se espera no Mundial. E aqui, Holanda-Dinamarca, vou colocar Holanda, porque a Holanda para mim tem uma melhor equipa. E vamos para as meias finais. É aqui que a coisa começa a complicar e é aqui que a coisa começa a ter que fazer pensar um bocado. Temos Bélgica e França. Para mim, duas destas equipas, aliás, as 4 equipas que estão aqui na semifinal, segundo, obviamente, a minha opinião, 3 delas eram candidatas a chegar a uma final. Era a Bélgica, a França e Portugal. Agora aqui, entre Bélgica e França, são 2 equipas muito fortes. Ainda assim, eu acho que a França chega à final. Porquê? A França olha, para já tem um guarda-redes que é muito bom. Tem uma defesa incrível. Para mim, a defesa da França com Varane. Tem também a opção de pôr Kimpembe. Eu nem sei quem é que a França convocou para o Euro. Ainda assim, tem muitas opções a nível de centrais. Os laterais que tem também são muito bons. Meio campo, nem vamos falar. Aliás, temos o Kanté, que foi agora o melhor jogador. Foi MVP da final da Champions League, que fez um jogo incrível. E normalmente o Kanté faz sempre esses jogos. Obviamente, se estiver num dia mais apagado, não consegue fazer. Mas temos meio campo com Kanté, com Pogba. Temos uma frente de ataque com Benzema, Mbappé. É muito forte. É muito jogador estrela. É muito jogador com muito poderio em tudo. E por isso eu acho que a França a apostar tudo contra a Bélgica é capaz de ganhar. E Portugal-Holanda, vamos entrar aqui então numa disputa. Eu acho que, eu não sei se estou errado ou não, mas corrijam-me se for o caso. Eu acho que Portugal nunca perdeu com a Holanda em jogos, sem ser jogos amigáveis, jogos a contar mesmo alguma coisa. Portugal nunca perdeu contra a Holanda. Então, mantendo essa tradição e até mesmo vendo não na estatística, mas sim como equipa, acho que Portugal consegue, não digo facilmente, mas consegue ganhar à Holanda, por isso iríamos então à final com a França. E aqui, França-Portugal. É uma final repetida de 2016 caiu para o nosso lado, mas todos nós vimos o jogo e sabemos o quanto sofremos com aquilo e podia ter caído de facto para o lado de França. Tivemos alguma sorte com bolas ao poste. Obviamente, eu lembro-me também que acho que foi o Rafael Guerreiro que bateu um livro, também foi à trave, claro, mas a França estava muito mais atacante e Portugal muito mais à defesa, muito mais contraído. Tivemos um Rui Patrício enorme que nos fez defesas que valeram de facto o Euro. Mas lá está, França-Portugal, desde 2016 para cá, em todos os jogos que eu me recordo que se confrontaram, foram jogos que podia cair para qualquer lado. E como aqui não há empates, se forem empates vamos a penaltis, obviamente eu vou-me contradizer um pouco daquilo que foi
na fase de grupos, porque eu na fase de grupos coloquei a França em primeiro e Portugal em segundo. Eu sou português, obviamente, e quero muito que Portugal ganhe, apesar de achar que possivelmente a França é que vai ser a campeã. No entanto, como é um jogo muito disputado, é um jogo muito tático, pode cair para qualquer um dos lados e acho que Portugal consegue ter essa estrelinha, até porque temos jogadores que fazem esta estrelinha acontecer também, na minha opinião. Por isso, para mim, Portugal é um sério candidato a vencer este Euro e esperemos que sim. E está aqui, a minha predica está aqui gravada em vídeo, eu não vou mudar absolutamente nada. E daqui a uns 2 meses a gente volta a fazer a comparação, ver o que é que eu acertei, o que é que não acertei. Talvez, não sei. Também deixem nos comentários se vocês querem. Isto é um vídeo completamente diferente, nunca tinha trazido nada disto. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixem a vossa opinião nos comentários, até se quiserem deixar aí do que é que acham, quem é que vai ganhar, ou se mudavam alguma coisa daquilo que eu disse. Deixem aí nos comentários. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like também, subscrevam o canal daqui Anonymous. E esta foi a minha mensagem.